Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Você sabe, nós estamos começando uma série de mensagens, não é? Na verdade, são 3 mensagens sobre o tema Por que confiar em Jesus nas lutas ou nas nossas lutas. Deus colocou essa palavra no nosso coração. Nós estamos ministrando hoje pela manhã, foi uma bênção. E eu espero que essa palavra seja bênção na tua vida, em nome de Jesus, amém? Você que está em casa também receba, convide seus amigos, seus irmãos, pessoas, tragam mais gente, porque essa não é uma palavra só para você, é uma palavra para todo mundo ouvir, receber e guardar no coração. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, diz assim: Outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia e voltam a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no mar, em perigos no deserto, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Amém? Falar de lutas, falar de dor, falar daquilo que dói na alma humana, não é algo muito saudável e muitas pessoas não gostam de ouvir. Porque a gente tem uma tendência natural a viver uma certa alienação, a criar um mundo de fantasia e a não enxergar muitas vezes a realidade daquilo que nos cerca ou que pode nos cercar. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que desde a expulsão de Adão e Eva, lá do Éden, e isso foi por causa do pecado que eles cometeram, não só a morte, mas o sofrimento passou a fazer parte da vida humana. A jornada do ser humano pela vida passou a ter dias muito difíceis.
lutas, dissabores, perdas irreparáveis, né, que causam traumas, que trazem e que geram feridas na alma, e elas são por vezes, e não são poucas as vezes, que elas causam feridas profundas. E alguns entram numa tristeza tão profunda, a ponto de se desesperarem da própria vida, e há outros que dão cabo da própria vida. Quando nós olhamos para essa situação e a gente vê, lê, ouve sobre isso quase todos os dias pelo mundo afora, não só no Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro, por vezes nas nossas vizinhanças, mas no mundo. Isso é algo que está no mundo. O grito e o gemido da alma humana, às vezes revelam dores que a ciência, que a psicologia, por mais que tente, não pode sondar. E ainda que ajudem, e ajudam muito, o que conseguem por vezes é aliviar a alma humana. Porque a dor humana, só existe um que pode de fato aliviar, e esse é Jesus. Quando Mateus escreve o seu evangelho, e Jesus falando sobre João Batista, ele fala algo muito interessante, porque ele fala que desde João Batista o reino é tomado à força. Quando falamos de força, falamos de guerra, falamos de luta, falamos de dificuldades, de enfrentamento. Não é? Atos 1:8, quando nós lemos sobre aquilo que Jesus fala, e ele diz, vocês vão receber poder do alto, vocês vão ser revestidos e ser-me-ão minhas testemunhas. O Espírito Santo está sobre nós e em nós, para que nós testemunhemos da graça e do amor de Deus. Mas isso não é algo simples de ser feito. Embora nós estamos em um país livre, né, em que nós podemos, e coloque-se livre entre aspas, por favor, a gente tem a liberdade de expressão, a gente sabe que testemunhar do amor de Jesus traz sobre nós, igreja e povo de Deus, algumas consequências. Às vezes no trabalho, às vezes na própria família, na parentela, às vezes entre amigos, não é? A gente sabe disso. Paulo, quando fala sobre a sua luta, lá em Atos, no capítulo 20, verso 23 e 24, para ser mais preciso, quando ele está indo para Jerusalém, ou voltando para Jerusalém, ele está na cidade de Mileto e ele chama, né, os seus... Coloca para mim Atos 20, 23 e 24. Ele chama os seus presbíteros para falar. Ele diz, olha, vocês não vão ver mais o meu rosto. Eu estou indo para Jerusalém. Mas ele tem consciência, Atos 20, 23 e 24. Ele tem consciência do que está esperando ele nesse retorno. Ele sabe muito bem o que vai acontecer com ele nesse retorno. Por isso é que ele declara e ele fala aos seus presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz assim, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. E o verso 24 ele diz, porém em nada considero a vida, em algumas traduções, a minha vida, preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Testemunhar do Evangelho é algo caríssimo, é um preço altíssimo que muitos pagam, e é por isso que, o Espírito Santo não somente é aquele que nos consola, mas aquele que nos fortalece. Aprender, e é necessário, a superar os dissabores, as dores, faz com que eles nos machuquem menos, faz com que eles doam menos. Mas para superar isso, nós precisamos ter esperança. Sem esperança é difícil de superar. E qual é a nossa esperança? A esperança de que vai passar? Sim. A esperança de que nós não estamos sozinhos na nossa luta? Também. Mas nós cristãos, quando nós falamos de esperança, de que tipo de esperança nós falamos? Nós falamos da esperança da vida eterna. Nós falamos daquilo que nós de fato precisamos ter na nossa mente e no nosso coração.
Nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem, estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Por isso, enfrentar lutas, enfrentar dissabores, faz parte do processo do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, do criar robustez e músculos espirituais, para que a gente enfrente o nosso dia a dia. A luta não é algo que foi colocado em nós, amados, simplesmente porque Deus quis, mas ela se faz necessário para que a gente entenda de que todos os dias nós precisamos nos firmar na esperança da vida eterna. De que todos os dias nós precisamos olhar para nós e ver que com a esperança a gente pode estar feliz mesmo enfrentando lutas. Porque essa felicidade é uma questão de essência. Eu sei, muitos falam que ninguém é feliz o tempo todo. Você pode não viver momentos felizes o tempo todo, mas você pode ser feliz o tempo todo. Estar feliz é uma questão de momento, mas ser feliz é uma questão de essência. E mesmo uma pessoa feliz pode passar uma noite infeliz, um tempo infeliz, um momento infeliz, um momento de tristeza, um momento de choro, mas ela continua sendo feliz. Mas por que ela é feliz? Porque ela sabe em quem ela tem firmado a sua esperança. A esperança da vida eterna faz diferença na vida de qualquer pessoa. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem cuida de mim, e isso faz com que eu enfrente as lutas com toda a certeza de que a morte não pode me vencer. A dor, ela pode até estar na minha vida, a enfermidade pode até me acometer, a morte pode até me levar, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei a estrada que eu estou trilhando. Sabe, nós não resolvemos o problema da dor com a morte. É incrível, mas quando nós olhamos para a palavra, o problema da dor não é resolvido com a morte. O problema da dor é resolvido com a esperança. A esperança da vida eterna em Cristo Jesus. É assim que a gente resolve o problema da dor. Pastor, mas às vezes a gente tem esperança, mas enfrenta tanta dor, porque você está no mundo. Mas quando você parte daqui, quando eu e você partimos daqui, a nossa dor vai acabar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vai cessar dos nossos olhos toda lágrima e de nós toda dor. Mas o pior é quando alguém parte daqui por causa de uma dor sem esperança e vai sofrer eternamente sem Jesus. Isso é ruim. Isso, de fato, é uma fatalidade. Uma pessoa sofrer 70, 80, 100 anos que seja, e depois ela ter uma eternidade toda sem esperança de cessar a sua dor, de cessar o seu gemido, de cessar a sua lágrima. Porque ao homem está dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, se nós em vida não procurarmos vencer todas essas coisas em Cristo Jesus, amados, nós não temos e não teremos esperança absolutamente nenhuma. Eu posso confiar em Jesus no meio das minhas lutas? Claro. Se eu entreguei minha vida a Ele, e se eu busco conhecê-lo todos os dias, eu posso confiar nele eu posso descansar minha alma, posso sossegar meu espírito, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos mais difíceis. O salmista, quando escreveu o Salmo 23, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ele não está falando só de um livramento que Deus pode dar, mas de uma esperança que está no coração dele, de que Deus nunca vai falhar com ele, jamais vai falhar com ele. A nossa mente ocidental, ela nunca está preparada, e nenhum ser humano está preparado para o sofrimento, para a dor, para a perda. Nós não gostamos de falar sobre isso. Isso traz arrepios, isso traz, como alguns cristãos falam, é absurdo, mas falam, traz mal fluido, não é? Essas coisas, ela é muito negativa. Não, isso faz parte da realidade humana. Ninguém mandou nem você e nem eu pecar. E graças a Deus que Deus consertou isso nele. A gente precisa aprender a enfrentar. Eu posso confiar em Jesus Cristo diante das minhas lutas e da minha dor? Claro,
E por que eu posso confiar? Quando você olha, por exemplo, para Paulo, e você vê ele falando do sofrimento dele, esse homem que ali no caminho de Damasco teve encontro com Jesus, e durante muitos anos da vida dele, e ele narra o que aconteceu com ele durante a vida e o chamado dele, dá a impressão de que ele está fora do contexto do evangelho que eu e você ouvimos, que eu e você vemos muitos pregadores, muitas pessoas anunciarem e proclamarem hoje. Dá a impressão de que esse evangelho não é o evangelho que nós estamos acostumados a ouvir. Hoje nós temos um evangelho tão antropocêntrico, não é? Que ele está distante, milhas de distante de ser um evangelho cristocêntrico. Temos o evangelho tão voltado para inflamar, para alisar o ego humano, para mostrar que nós somos superpoderosos e de que a vida está debaixo do nosso controle, que nós não admitimos que absolutamente nada saia do nosso controle. Nós não temos uma Cristo-dependência, nós temos, de fato, amados, uma dependência humana. Nós gostamos dessa questão de estar no controle. Mas todo ser humano gosta, e quando a gente perde o controle. Paulo, ele passou por um momento de luta, de enfermidade tão forte, tão grande, que ele falou: eu cheguei a ponto de me desesperar da própria vida. Porque a dor chega a um ponto, muitas vezes, que traz desespero. Que traz exatamente isso. Não é? Às vezes é melhor a morte do que a dor. Mas eu até posso, como disse o próprio Jó, pedir a morte no momento de dor, porque eu sei para onde eu estou indo. Mas e aquele que não sabe? E aquele que não tem esperança da vida eterna? Aquele que acredita que a vida toda dele vai acabar num caixão quando ele cerrar os olhos e que não tem mais destino eterno nenhum para ele. Vive uma pseudo-ilusão, na verdade uma mentira. Como que a gente faz quando nós vemos um ente querido ou alguém da família partindo desse mundo e nós sabemos que nunca mais o veremos porque ele não se rendeu a Jesus? E que ainda que ele tenha sofrido uma vida inteira, ele é muito pouco perto da eternidade do que ele vai sofrer. Sabe, aprender a lidar com a dor. E a melhor maneira de nós enfrentarmos a dor é quando nós temos a consciência da nossa esperança em Cristo Jesus. Todo mundo enfrenta a dor. Se você perguntar para o seu irmão que está do seu lado, em algum momento ele passou um tempo de dor, um tempo de tribulação, um tempo de angústia, um tempo de gemido, alguma perda. Todo mundo passa por isso. A questão é, em quem está firmada a sua esperança? Sabe, por que eu devo confiar em Jesus Cristo? Por que nós cristãos podemos confiar em Jesus Cristo diante das nossas lutas? Porque ninguém, absolutamente ninguém, entende mais de luta e de dor do que Jesus. Por mais que eu fale das minhas dores, elas não chegam aos pés das dores dele. Em Isaías 53, versículo 3, lemos que ele passou por um momento tão difícil. Ele diz: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dor ou de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso nenhum. Sabe, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer, o que é sofrer. Esse homem, Jesus, conhece tudo de dor. Por isso eu posso confiar nele. Eu jamais vou chegar com uma dor mais intensa da que ele passou. Eu jamais vou chegar com uma dor na alma de sofrer um desprezo mais do que ele chamou. Porque ele também foi ignorado pelos seus próprios irmãos por um tempo. Jesus sabe o que é dor. E ele sofreu inocentemente. Ele passou por um caminho que ele escolheu passar por amor a mim e a você. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é gemido. Quando ele estava nos seus últimos momentos, ali no jardim, no Getsêmani, Lucas 22, nós lemos
a expressão e o que ele pede ao Pai. Lucas 22, 42 dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não fique ou não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Você consegue imaginar a profundidade, a intensidade de um ser humano orando com tamanha agonia, a alma num sofrimento tão absurdo, a ponto, e ele estava assim com medo, porque ali era o homem Jesus, dizendo: Pai, a minha alma está sofrendo, eu estou agonizando na alma, agonizando em vida. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu para o Pai dizer: Senhor, não dá para mudar isso, não tem uma outra saída. E Deus não mudou. Mas ele não desistiu. Ele enfrentou a dor. Mas aquela dor era minha e era sua. Aquele Getsemane era meu e era seu. Aquele sangue que ele verteu na terra era o que eu e você deveríamos verter, clamando e gritando a esse Deus. Ele disse: Pai, Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. E quando ele volta, encontra os seus amigos dormindo, porque não puderam orar com ele, porque não puderam interceder junto com ele. Esse homem sabe. Jesus conhece a sua dor. Jesus sabe o que você está passando. Jesus conhece você com profundidade. Mas o que a gente pode parar para pensar, amado, é que esse Jesus passou pela dor sozinho. Porque quando ele estava ali na cruz, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Ele fez uma pergunta ao Pai que não lhe deu resposta. Ele havia passado uma noite sofrendo, sendo açoitado, sendo cuspido, humilhado, sangrando pelas ruas, enfrentando a sua via crucis até o Calvário, pregado com esses pregos na cruz, com os cravos na cruz, nas mãos e no pé. Ele clama ao Pai, ele diz: Pai, 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 meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Todo mundo que faz uma pergunta espera uma resposta, mas Deus não respondeu. Porque nem todas as nossas perguntas nós vamos ouvir resposta de Deus. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser desprezado. E ele sabe o que é não ser ouvido nem mesmo pelo Pai, que não suportou ver seu filho passando por tamanha agonia. Esse é o Deus que você serve. É nele que está a nossa esperança, a minha e a sua esperança. Ele nunca vai ser pego de surpresa numa dor que ele não tenha passado, um momento que ele não tenha enfrentado, uma situação que ele não tenha vivido, porque ele sabe o que é padecer. As conquistas de Jesus o levou a enfrentar e a vencer vales que nos enchem de esperança. Nele temos a esperança que o mundo não quer. Não é que não está disponível para eles, eles não querem, eles não estão preocupados com isso. Por isso, meu querido, Ele conhece a sua dor. Seja sincero com Ele, abra o seu coração a Ele, espere o consolo e o conforto, enfrente. Sabe, há momentos na dor que a melhor coisa que a gente faz é silenciar, como Jó fez. Jó, no seu ápice da sua dor, ele ficou em silêncio, ele não falava nada, os seus amigos falavam, mas ele só sabia gemer no seu silêncio. Sabe por quê? Porque a dor faz isso. Mas aonde há esperança,
A dor não é suficientemente capaz de roubar. Ainda que a gente enfrente, ainda que passemos por vale de sombras e morte. O Senhor Jesus disse: vocês vão passar por tribulação. Ele disse: alguns de vocês vão ser jogados em cárceres, vão ser mortos. Alguns de vocês serão incompreendidos pelos seus pais. Aqueles que serão seus inimigos serão os da própria casa, como Paulo disse, traído por irmãos da fé. Nós hoje não sofremos, graças a Deus, as nossas dores são imensamente amenas. Existem países, amados, na Ásia, aonde o cristão é queimado vivo. Eles abrem um buraco, jogam carvão, lenha, tocam fogo. Quando está aquele fogo incandescente, eles fazem a pessoa confessar, ou melhor, negar Jesus. E como elas não negam, elas são jogadas ali. E ali elas ficam. O fogo pega o corpo dela, elas morrem queimadas vivas. Por amor a Jesus. E aí a gente fala: meu Deus, que loucura é essa? Aonde está Deus? O que está acontecendo? Jesus pode descer e fazer sim. No Getsemane ele também podia fazer descer fogo do céu e arrasar com todo mundo que foi buscá-lo para levar para a cruz. Mas ele não fez, por amor a mim e a você. Quando você sabe para onde você está indo, você não se importa pelo vale que você está passando, porque você sabe que vai chegar lá. Isso é esperança. Isso é acreditar que Deus está conosco todos os dias. A segunda coisa pela qual eu posso confiar em Deus diante das minhas lutas, porque com Ele está todo o poder e com mais ninguém. Quem é que pode me ajudar? Quem é que pode te ajudar? Quem é que pode te livrar do seu gemido e da sua dor, a não ser Deus? A Bíblia nos declara isso. Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 19, nós lemos o seguinte. Pessoal, coloca na tela para mim isso. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. É com Ele que está todo o poder. A ciência pode nos ajudar, sim. E pode nos ajudar muito. Seja ela qual for, ela pode nos ajudar. Ela pode nos amenizar a dor, claro que pode. Mas porque Deus liberou ela para alcançar esse êxito. Não é porque ela é boa, é porque Deus é bom. Não é porque a ciência é extremamente inteligente, é porque aquele que criou, aquele que domina a ciência, que é o ser humano, tem a inteligência do céu, a capacidade do céu. Nós precisamos entender de que o homem não faz absolutamente nada. Amados, melhor e mais profundo do que a IA é o IE. Pastor, não entendi nada. Mais profundo do que a inteligência artificial é a inteligência espiritual. Essa é profunda. Porque a IA é criada pelo homem, mas a espiritual vem da fonte de Deus, vem do céu. E a igreja de Cristo não depende de IA, depende de IE. Fale, inteligência espiritual. Amém? Ah, pastor, hoje se fala muito de inteligência emocional. Ótimo. Mas se você não tiver a inteligência espiritual para discernir e para conhecer os seus sentimentos e as suas emoções, você se perde dentro de você. Porque muito ser humano está perdido dentro dele. Não consegue se achar, não consegue se entender, não consegue se encontrar. Uma pessoa se perde na vida quando ela se perde dentro dela. Quando ela não sabe. Quando ela perdeu sua identidade.
ela não sabe mais quem ela é. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23, lemos o seguinte: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele tem todo o poder. Por isso que quando ele enviou os seus discípulos em Mateus capítulo 28, você vai ouvir ele falar: todo poder me foi dado no céu e na terra. Deixe-me falar o seguinte: quando ele fala desse poder que ele deu à igreja, e desse poder que ele entregou nas nossas mãos, ele está falando de algo que ele entregou e que eu posso usar no nome dele. Mas eu preciso entender como que eu posso usar esse poder. Sabe, quando alguém me outorga uma autoridade, ele diz: você é livre para usar essa autoridade. Hoje nós vemos muitas pessoas usando a autoridade no nome de Jesus. E aí você pergunta: meu Deus, como que alguém pode usar a autoridade no nome de Jesus e fazer o que está fazendo? Porque ele deu por um tempo essa autoridade. Quando você entrega, por exemplo, a autoridade de um país na mão de um governante, durante 4 anos ele vai governar, e muitos vão fazer bobagem, vão fazer acertos, vão fazer erros, mas você outorgou a essa autoridade 4 anos para ele usar esse poder. Existem leis que ele infringe, quebrando, usando a autoridade dele. Depois ele vai ser processado, um monte de coisa vai acontecer, que são consequências de usar mal o poder. Assim é com a gente. Quando Deus nos dá um poder e nós usamos mal, ele vai cobrar de nós. Nós vamos pagar por isso. Quando ele me dá um poder e eu uso mal, fala: você pode fazer o que você quiser com esse poder, mas lembre-se que você vai pagar. Lembre-se que você vai ter um acerto comigo. Eu te dei o poder e você está livre para usá-lo. Você pode usar o meu nome, está aqui o cartão, está aqui a senha, mas saiba como você vai usar esse poder. E muitos cristãos usam mal esse poder. E por usarem mal, o reverso o alcança. A força reversa o alcança. Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Em teu nome, Senhor, nós curamos. Em teu nome nós pregamos. Em teu nome nós anunciamos. Em teu nome nós usamos a autoridade e o poder que o Senhor nos deu. Ok? Mas vocês não usaram como eu queria que vocês usassem. Vocês não fizeram o que eu queria que vocês fizessem. Todo o poder está nas minhas mãos. Por isso eu posso confiar nele diante das minhas lutas, ou no meio das minhas lutas. Mas eu preciso ouvir o que ele tem para mim. De que maneira eu posso usar esse poder? De que maneira eu posso usufruir desse poder? De que maneira eu posso aplicar esse poder? Deixa-me dizer uma coisa. Às vezes a gente clama, a gente ora no meio da nossa dor e falamos assim: Jesus, põe a tua mão, Senhor. Põe a tua mão de graça, faz alguma coisa, Senhor, na minha vida. Mas o que você quer que ele faça? Você acha que porque ele é Deus, ele tem a obrigação de te tirar do vale da sombra e da morte? Você acha que porque ele é Deus, ele tem a obrigação de não permitir que você passe por um momento difícil? Você acha que porque ele é Deus, você não deveria passar por situações nenhuma? Às vezes eu encontro pessoas falando assim: pastor, mas se Deus é Deus, por que a gente passa por situações tão difíceis? Porque a gente peca, porque a gente falha, porque o salário do pecado é a morte, e a gente esquece disso. E ele continua sendo uma verdade até para o cristão, que não confessa o pecado, que não se arrepende dos seus erros, que não muda o norte da sua vida.
Eu posso confiar em Jesus diante das minhas lutas, confiando que Ele tem todo o poder? Sim. Eu nunca serei derrotado por ela se eu confiar nesse poder. Mas como que eu estou passando por ele? Como que eu estou enfrentando esse poder? Eu estou me apegando a ele, estou na dependência dele. A Bíblia diz que o Pai deu a ele todo esse poder. Não há poder maior no céu do que o poder de Jesus. Não há poder maior na terra do que o poder de Jesus. Não há poder maior no inferno do que o poder de Jesus. Com ele está todo o poder. E é nele que eu me escondo, é nele que eu me protejo. Ele não me faz super-herói, mas ele me faz um vencedor. Mesmo diante das minhas lutas, das minhas dificuldades. O meu choro pode durar uma noite, mas eu sei que a alegria vem pela manhã. Eu lembro que eu era criança quando vinham aqueles dias de trovoadas. Eu corria para o quarto do meu avô, deitava com ele na cama, e eu falava assim: vô, está caindo fogo do céu. Ele falava: ah, filho, fica tranquilo. Você sabe que amanhã cedo a tempestade vai embora e o sol vai estar brilhando. Porque só tem uma coisa que vem depois da tempestade: o sol. Mas só tem uma coisa que vem depois do sol: o quê? A tempestade. Mas é interessante, porque quando a gente está vivendo dias de sol, a gente não pensa na tempestade. Ninguém procura preparar o telhado da casa, ninguém procura preparar o para-raio, ninguém procura nada. Dia de sol, ninguém lembra de nada. É praia, bronze, pegar corzinha e tudo mais. Mas quando vem a tempestade, eita Deus, para com essa chuva. Mas por que você não preparou o telhado antes? Porque nos dias de bonança, a gente não pensa na tempestade, sim ou não? Ninguém pensa. Ah, pastor, no dia de tempestade, no dia de bonança eu vou pensar em tempestade? Pois é. E aí no dia de tempestade você também não pensa no sol, você só pensa no telhado, no problema, na dificuldade. Então a gente não consegue encontrar consolo, porque quando tudo está bem, nós esquecemos. E quando tudo está mal, a gente só murmura e reclama. É interessante isso. A gente esquece que com Ele está todo o poder, inclusive no dia da tempestade. Mas Ele é livre para fazer o que Ele quer. Pastor, e aqui que eu quero entrar com você no momento crucial da nossa mensagem. Por que eu posso confiar em Jesus no meio das minhas lutas? Porque com Ele nós podemos todas as coisas. Fale amém. Com Jesus você pode todas as coisas, amém? Você só não consegue interpretar o que é todas as coisas, né? O que é todas as coisas? Por exemplo, vamos pensar em Daniel. Ele orava 3 vezes por dia. Mas um dia alguém se levantou contra Daniel e chamou o rei, incitou o rei, para que esse rei falasse: olha, Daniel não está cumprindo. Ah, não, então manda ele para a cova com os leões. Um dia o rei louco resolve fazer uma estátua, e todo mundo deveria se dobrar diante dele. E 3 jovens resolvem não fazer isso. E eles então vão para a fornalha de fogo ardente. Aí você pergunta: eu posso todas as coisas? Sim. Eu posso inclusive passar pela fornalha. Eu posso inclusive passar pelo fogo. Eu posso todas as coisas, inclusive passar pela tribulação, passar pela tempestade. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, a maioria das traduções trazem o seguinte: porque para Deus não há nada impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Óbvio que essa frase, quando você olha para ela, você fala: poxa, se para Deus não há nada impossível,
E para mim tudo é impossível. Como que eu enfrento isso? Como que eu passo por isso? Mas quando você vai procurar o sentido dessa tradução e o que está escrito nessa tradução, você descobre que a frase não é bem assim. A frase quer dizer o seguinte: com Deus tudo é possível. Quem me entendeu? Não é que para Deus não há impossível, e a gente sabe que não há. Mas a palavra é para mim. Ela tem que me trazer um consolo e um conforto. Por isso, quando você procura o sentido da frase, você descobre o que está escrito. Está escrito que com Deus tudo é possível. Com Deus é possível eu passar pelo vale da sombra da morte. Com Deus é possível eu enfrentar tempestades. Com Deus é possível eu enfrentar a doença. Com Deus é possível eu enfrentar a crise. Com Deus é possível eu vencer o dia mau. Com Deus dá para eu passar por todas as situações. Com Ele, mas sem Ele não dá para passar por lugar nenhum. É com Ele que eu me enfrento, é com Ele que eu passo, é com Ele que eu supero. Por isso que Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que a vontade dEle se cumpra. Com Ele eu passei pela voracidade do mar, com Ele eu enfrentei os açoites, com Ele eu passei pela prisão, com Ele eu passei pela enfermidade, com Ele eu sofri traições, com Ele eu venci todos os reversos da vida. Com Ele tudo é possível. E sem Ele não dá para passar. Não dá para enfrentar. A vida fica mais difícil. O fardo fica mais pesado. Jesus, ali na cruz, passou sem Jesus, sem o Pai. Pai, por que o Senhor me abandonou? E às vezes a gente fala assim: parece que Deus me abandonou. Não, não é verdade. Isso é uma frase que foi cunhada no inferno para você. Jesus não mente, Ele foi abandonado. Mas Ele disse para você: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele falou que Ele está com você, então creia, Ele está com você. Acreditar que tudo é possível. Sabe, em Filipenses, no capítulo 4, verso 12 e 13, Paulo escrevendo à igreja, ele fala exatamente isso. Porque para Deus não há nada impossível. E essa frase que quer dizer, porque com Deus tudo é possível. Ele exerceu esse poder em... Você não está lendo em Filipenses, né? Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tem um segredo. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz: eu aprendi um segredo. Portanto, esse segredo me ensinou a passar por necessidade, glorificando o nome dEle. A passar por momentos difíceis, glorificando o nome dEle. A passar por momentos bons, glorificando o nome dEle. Eu aprendi de que tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas quando a gente pega essa frase parece que ela vem para um empoderamento, para que eu possa ser todas as coisas que eu quero ser. Não, você pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Tudo posso, então eu posso passar pelo vale da sombra da morte com Ele. Tudo posso, então eu posso passar por um momento de crise com Ele. Tudo posso, então eu posso passar por um momento de angústia, de uma perda familiar com Ele. Tudo posso, então eu posso ser desprezado por alguém, mas com Ele eu posso enfrentar isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi um segredo com Deus. Eu posso
todas as coisas. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que o meu Redentor vive e que já se levantou em meu favor. Eu sei que é Ele quem me fortalece. Eu sei que é Ele que está comigo. Eu sei que é Ele. Eu posso nele todas as coisas. Nós somos e nós gostamos de ouvir aquela palavra que alimenta o nosso ego, que alisa o nosso ego, que acaricia o nosso ego. Hoje você ouve as pessoas pregarem e dizer: Deus te criou para ser um vencedor. E quando você pensa em vencedor, você já pensa na troca do carro, na compra da casa maior, na viagem internacional, você já pensa em tudo. Deus te criou e te colocou nos lugares altos. E você já pensa ser presidente de uma empresa, governar um país, você já pensa em tudo. Mas Deus não te criou para te colocar nos lugares baixos? Então Deus não pode permitir que você testemunhe para Ele num lugar difícil? Ele não te chamou para você ser empresário. Ele não te chamou para você ser o cara deste mundo. Ele te chamou para você testemunhar dele. E se Ele te pôs como presidente de uma empresa, é para testemunhar dele. Se Ele te fez um cara extremamente rico e poderoso, é para testemunhar dele. Se Ele te fez um cara extremamente saudável, um exemplo de saúde, é para testemunhar dele. Mas se Ele te fez um cara simples, mais humilde, é para testemunhar dele. Independente, Ele diz: vocês receberão poder do alto e ser-me-eis as minhas testemunhas. Por não entendermos o propósito de Deus, é que a gente encontra caminhos em que nós não somos consolados, porque não há consolo para aquele que foge do plano e do propósito de Deus. Não há. Nós precisamos entender, amados. Com Ele nós podemos todas as coisas sim. A jornada do cristão até a eternidade é uma jornada de lutas, mas muito mais. São os dias de sol, de risos, do que os dias de tristeza e choro. Nenhuma noite, nenhuma tempestade dura para sempre. Portanto, eu e você precisamos confiar nele, acreditar nele. Eu não sei qual é o vale que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei de fato o que você está enfrentando, mas eu sei que esse Deus é o Deus que nos conhece no profundo. Eu sei que esse Deus é o Deus que nos conhece de uma forma poderosa. Ali, no livro de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 16, mais precisamente, no último versículo, versículo 32 e 33, olha o que Paulo diz: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma muralha, e assim me livrei das mãos dele. Você consegue imaginar um cara como Paulo, que inspira pregadores, que nunca tiveram que descer por um cesto, que nunca tiveram que fugir, que nunca tiveram que correr? Quando eles olham para esse texto, o que eles pensam de Paulo? Porque uma vez eu encontrei um irmão falando para mim, falou assim: pastor, eu fiz um estudo no livro de Jó essa semana, um amigão meu. E você sabe o que eu descobri? Falei: não, que Jó era incrédulo. Falei: então eu estou no inferno. Se Jó era incrédulo, desculpa, não tem salvação para mim. Estou perdido. Se aquele homem passar pelo que passou, sem negar Jesus, não tinha fé, desculpa, vamos guardar a nossa Bíblia, vamos embora. Não tem salvação para nós.
Falou, pastor, aquele que crê em Deus não passa por enfermidade. Eu pensei aqui, está aqui um miserável que não pode sofrer. Por que quem tem Deus não pode sofrer? Querido, sabe qual é a diferença entre sofrer com Deus e sofrer sem Deus? Qual é, pastor? É que com Deus tem esperança da vida eterna, sem Deus não tem esperança de vida eterna. Com Deus eu posso até passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu tenho consolo, eu sei para onde eu estou indo. Pior é sofrer sem ter esperança da vida eterna, sem ter consolo, sem saber de para onde eu estou indo. Óbvio que eu quero viver bem, óbvio que eu quero saúde, óbvio que eu quero minha família perfeita, óbvio que eu quero. Não tenha dúvida que eu quero passar por todos os momentos, eu quero andar em ruas de ouro aqui na terra. Mas se Ele disse que eu posso tudo nele, e eu não posso passar por um momento, se Deus não tem o direito de provar minha fé, então eu não tenho direito de pedir nada para Ele. Se Deus não tem o direito de testar a minha fé, de poder dizer, eu quero olhar para o meu servo e ver como... Então eu não tenho direito de pedir nada para Ele. Vamos parar de sonhar, de viver uma utopia. Lógico, eu não quero que você saia daqui assim, ó. Estou perdido. A palavra hoje acabou comigo. Não é isso que eu estou falando. Pelo amor de Jesus, não é isso. Eu quero que, se você está enfrentando uma luta, erga a cabeça e diga, eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou em meu favor. Eu sei que eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei. É isso que eu quero. Que você saia daqui e quando o seu amiguinho falar para você, crente desse jeito, eu prefiro aproveitar o mundo e falar assim, então cara, mas eu tenho esperança de vida eterna, você não tem. Eu sei para onde estou indo, você. A gente morre e acaba tudo. Então, se fosse assim, que bom, mas não é. Não é. Coloque-se de pé, por favor. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.